impronunciável o nome do cara, depois ele pronuncia, Leandro Baran. Mas o Baran é um grande amigo e é um super especialista em startup e aquisição de cliente. E hoje é CEO da South Rock, então além de outros investimentos que ele faz. E a ideia um pouco aqui é a gente bater um papo sobre como que esse mundo startup está sendo desenvolvido na velocidade que está, com os investimentos que estão, com o caminho que está, e a gente não vê nenhum deles com nada dentro de um business plan, on the roadmap, pensando no cliente. Dentro desse mundo, quando você está analisando hoje as startups, os seus investimentos, para você fazer dentro da própria South Rock, como é que você está vendo essas empresas lidando com o cliente? Eu acho que eu começaria esse papo falando o seguinte: o cliente é o nosso único patrão. Ele é um puta de um clichê, mas é uma puta de uma verdade. Quando você vê todos os investimentos que aconteceram, e eu passei por uma delas, que é o que o pessoal chama de SoftBank Wave, você tem um baita de um cálculo que você faz do teu custo para adquirir, que é o famoso CAC, versus o tempo que ele tem que ficar dentro da tua base, que é o Lifetime Value, é o LTV. E por um motivo qualquer, acreditou-se que botar muito dinheiro para trazer esses caras seria um baita de um negócio legal. E nós fizemos isso na 99 e deu certo. Eu já vou começar concluindo o que a gente está fazendo na South Rock. Hoje eu estou buscando alguma coisa que eu consiga fazer um CAC negativo. E eu acho que a gente pode trazer o papo para essa história. Quando a gente fala de 99, de Uber, de qualquer outro investimento que a SoftBank fez, você vê uma enxurrada de dinheiro, que é muito legal para colocar, só que o pessoal não consegue pensar de fato a experiência. Coisas que eu faço hoje nos meus investimentos, quanto aquilo que eu estou fazendo também para dentro da South Rock, eu sempre penso 100% do tempo aquilo que eu posso melhorar a experiência do cliente. Pensar em ter experiência em si, que eu acho que é o grande negócio. E pensando em experiência, não tem como falar de experiência se não pensar em cliente. Então assim, agora há pouco no backstage a gente estava falando aqui de alguns casos de custo de aquisição alto e que você coloca dentro do barco, o barco furado com um churn absurdo. Para mim não faz o menor sentido esse tipo de coisa. Quando a gente fez na 99, a gente chegamos a queimar num semestre mais de $100 milhões em aquisição de cliente. Num jogo onde fez muito sentido que cada ponto de market share valia um valuation super bacana. Dentro de um conceito onde o pessoal que pensa esse mercado acha que winners takes all, ou seja, o cara que ganhar a liderança ganhou absolutamente tudo. O problema é quanto custa isso e quanto de fato os clientes estão fidelizados a isso. Então esse para mim é o ponto que eu queria que você explorasse, porque assim, eu não necessariamente vejo ruim você gastar o que quer que seja em aquisição do seu produto, né? A própria Apple deve gastar centenas de bilhões para adquirir novos clientes, né? Dado que ela tem um market share desse tamanhozinho, então ela quer sempre buscar mais clientes. Mas ela busca clientes, mas também o telefone pode não ser o melhor, o maior, mas ele funciona, ele traz uma experiência interessante, mas funciona, né? O produto funciona. O produto 99 táxi não funciona. Pois é, esse é o ponto. Para colocar a história do funcionar, eu levo muito em consideração, quando fala de funcionar todo o seu ciclo de vida com o produto. Mas daí quando você vai para esse mundo de startup, porque daí a gente está falando em Apple, eventualmente de um banco, uma coisa assim. Mas eu vou para a startup, a empresa que está desenvolvendo um novo software, um novo isso, a empresa de benefício, a empresa de qualquer coisa que seja. Você vê legitimamente a preocupação em o que eu vou fazer com o meu cliente? Não. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Todo mundo fala em Big Data, dados para cá. Não, porque eu sou uma fintech, eu vou coletar dados, eu vou fazer esse negócio. Mas alguém sabe o que fazer com esses dados? Eu vejo que não é alguma coisa legítima. Essa é a primeira coisa. Estou respondendo de trás para frente. A segunda coisa. Algumas pessoas sabem como fazer, poucas pessoas. O terceiro ponto é o seguinte. Quando a gente pensa nesse tipo de startup, eu inclusive acredito em boas teses quando as startups estão legitimamente preocupadas com isso. Por quê? Porque quando isso acontece, pela tese do que a gente está colocando, ela de fato vai atacar os pontos primordiais que existem na relação com o cliente. Uma delas é a experiência. A segunda delas é você ter um produto que de fato resolva o problema e te atende. A terceira coisa é que o modelo do Economics faça sentido. Porque eu cada vez menos acredito na conta maluca de você botar muito dinheiro em cima de aquisição e não olhar um bom onboarding, um bom atendimento de pós-venda e de fato você estar focado também em parte desse custo que você coloca na aquisição para que você não tenha o churn desses caras. Então quando eu olho a jornada inteira do que está lá dentro,
Alguém tem que estar de fato olhando isso e você tem que estar com parceiros que consigam te ajudar com isso. Quando você pensa nesse processo que você falou uma palavra importante que é jornada. A Indico, quando é nos clientes, a primeira coisa que a gente olha, às vezes assim, tem alguma jornada mapeada, alguém sabe como é que o cliente se comporta da entrada, saída. E assim, eu nem entro no processo tecnológico ainda falar nisso. Você pega lá as startups que você gerencia, ou a própria Southrock hoje, a que você investiu, como é que vocês estão olhando desde o mapeamento, a interação do processo de jornada? Agora, como é que eu mantenho esse cara comigo? Como é que eu faço ele gastar? Como é que eu faço ele reclamar menos? Como é que você analisa isso nas startups que você investe e que você cuida? Cris, excelente pergunta, até para colocar num negócio que eu pessoalmente acredito, e a gente já discutiu isso em outros fóruns, que é no que eu chamo de Smart Loyalty. O nome é bonito, mas o que é o Smart Loyalty? Primeiro, eu vou colocar o cliente que interessa para mim e com uma relação que faça sentido para ele e que ele dê mais valor e se sinta mais pagando por quanto vale e não por quanto custa o meu produto. Vamos pegar uma das nossas marcas que é a Starbucks. Starbucks é uma loved brand, é uma operação global que por muitos motivos não estavam dando certo fora dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ela hoje é tida como uma empresa de dados e um banco. E com dados públicos, que isso eu posso falar, não tem problema. No nosso wallet tem mais de 4 bilhões de dólares que o pessoal colocou lá dentro e transaciona de alguma maneira. Se eu não fosse fazer nada com os meus clientes, nada, só o floating disso já me dava um valor razoável por mês. E nesse momento você pode vender o que você quiser agora, certo? Eu tenho uma loja, eu tenho um cliente, eu tenho isso, eu vendo o que eu quero, essa porra. Então a segunda coisa é o seguinte, com as operações que ela vendeu no mundo, a gente comprou a operação no Brasil, ela está olhando e está falando assim, eu quero ser um natural third place para qualquer pessoa no mundo. Primeiro, o first, nossa casa. O segundo, o escritório. O terceiro, qualquer loja do Starbucks no mundo. Parece fácil isso. Mas se você não tiver uma estratégia que, pela nossa visão, a gente consiga colocar uma experiência digital para os meus clientes... Nos Estados Unidos ela já é? Ela está buscando, ela está à frente... Mas ainda não é. Ainda não é, mas ela está buscando. Até porque, numa questão de conceito de L1 na cabeça do americano, o americano ele vai na Starbucks como a gente vai tomar um café na padoca, qualquer padoca. Quando a gente pensa em ser o terceiro lugar natural das pessoas, eu preciso conhecer meu cliente. Por quê? Numa experiência digital, eu não posso pensar só no digital e só no físico, eu tenho que juntar as duas coisas. E se eu não conhecer o meu cliente, eu não consigo desenhar a melhor jornada e a melhor experiência para ele. Quem é o Cris, quem é o Baran, o que o Cris precisa, o que o Baran precisa, quais são as personas que eu tenho lá dentro, que tipo de, pensando em loyalty, de recompensa que te atrai e que tipo de recompensa que me atrai. Sabe que para os nossos filhos é diferente? A gente está pensando muito em entretenimento dentro da nossa plataforma. Se eu pensar, por exemplo, em entretenimento, para nós talvez não faça muito sentido. Agora, para a geração dos nossos filhos, é do caramba, né? E que talvez para mim seja mais barato, como o Starbucks. Qual é a linguagem que eu tenho que fazer? Se eu não conhecer meu cliente, se eu não conhecer as pessoas, se eu não desenhar minha jornada, ferrou. Eu sei que você tem outras investidas. Isso. Outras investidas estão começando. Como é que elas estão lidando com essa coisa de pensar a jornada? Elas já olharam? Elas conseguem minimamente entender o que é uma jornada de cliente? Muito básico. Eu diria para você que na Southrock a gente só começou porque isso foi premissa. Nas outras, a premissa é sempre outra coisa. Como é que a gente faz uma startup por playbook para fazer qualquer startup no mundo? Eu preciso pegar um negócio complicado pra caramba e que esse negócio simples impacte centenas de milhões ou bilhões de pessoas. Ou criar uma baita de uma tendência que faça a mesma coisa. Ou eu resolvo um problema, ou eu crio uma baita de uma tendência. Quando se criam startups, e está na moda esse negócio de startup, o pessoal cria startup, mas você não vê se você resolve isso e como você resolve. E no meio dessas coisas, entre criar o teu produto e resolver o problema, no meio está um cara chamado cliente. Eu não vejo as pessoas pensando isso de fato. Então, de verdade, é muito difícil ver uma tese que isso. Agora, por outro lado, quando vê uma tese como essa, eu, no meu caso, agarro, e aí é que está baseada a minha tese de investimento. Mas você como investidor, você pergunta, porque outro dia eu acompanhei um investimento que a gente fez aqui num fundo, e sentei lá, fui ouvir, porque eu queria que os fundadores do investimento fizessem um pitch lá. E 40 minutos de pitch, esse negócio todo, o cara não fez uma pergunta em nenhum momento sobre cliente, sobre retenção. A única pergunta que ele fez foi tamanho do mercado, como é que você vai conquistar clientes, como é que você pergunta isso pro cara, porque assim, a impressão que me dá é que esses caras não têm resposta. Eu vou te dizer como é que eu faço. Eu olho duas coisas. Primeira coisa,
que é o conceito do jockey e do cavalo, que eu gosto de olhar que as pessoas têm que ser melhores do que o negócio em si. Porque se o cavalo tiver manco, eu faço uma fisioterapia, ou eu troco o cavalo, Se o jockey for gordo, não vai. Se o jockey for gordo, ferrou, o cavalo pode ser o melhor do mundo, que não vai. A segunda coisa, eu preciso ver como é que está resolvendo o problema do cliente. E para resolver o problema do cliente, eu tenho que usar o meu caso ou um grupo de amigos que de alguma maneira conhecem isso. Como é que resolve esse tipo de problema? Eu vou te dar um exemplo do que a gente resolvia na 99. Você lembra que a gente falava sobre isso? A 99, quando a gente se colocou para ser a empresa com melhor customer experience, não é só de mobilidade, mas do planeta, de qualquer coisa, a gente tinha essa ambição, então é um chute total, a gente dirigia. E eu, quando sentava no carro para dirigir, eu olhava como é que o meu motorista via, que era um dos meus clientes, escutava o feedback de trás do passageiro, se estava bem, se não estava, o que não funcionava, e retroalimentava o pessoal lá dentro, e via todas as funcionalidades que a gente tinha lançado dentro do aplicativo, se estava bom ou não. E eu sabia, de fato, como um líder da companhia, se esse negócio funcionava ou não. Mas você não se move. O seu papel era pensar no cliente. Isso. Mas aí a pergunta, a 99 pensava no cliente? Porque eu, como cliente, não vejo a 99 pensando no cliente. Na 99, eu provei a tese, de fato, que se a gente não pensar, cliente ferrou. E aí você vai falar assim, porra, mas eu como passageiro da 99 não achava um negócio incrível. Não, só piora. Exato. Então assim, depois disso, e aí... Bom, saiu, mudou a empresa. Saiu, mudou, a gente vendeu para os chineses e o caramba e tal, não sei o quê. Mas em determinado momento, a gente tinha como NPS de passageiro e NPS de motorista, o nosso NPS era muito melhor do que os táxis, aí não precisa de muita coisa, mas o nosso NPS também era muito melhor do que a Uber. A gente, como qualquer startup, eu tenho que crescer rápido, eu tenho que uma pancada de coisa para fazer com recurso super reduzido, a gente conseguiu fazer o feito. Só que isso mostra, Cris, o que você está falando. Se nós conseguimos fazer isso na 99, que se a gente investe em entender o cliente, se a gente entende a jornada dele, se eu invisto em buscar os dados para me basear, para melhor tomada de decisão, de desenhar essa experiência com ele, de fato pode dar certo. Eu não preciso fazer o ótimo. Se eu fizer o feito, já melhora. Só pra gente amarrar, Baran, então assim, a gente trabalha para grandes empresas, né? Eu trabalho para South Rock, mas eu não trabalho para startups. O nível de serviço é outro. Como é que o Baran, investidor, que está lá no dia a dia, está lá no Google, está lá no Inova, está lá no isso, está naquilo, vira para o corpo diretivo, para aquele processo inteiro e fala assim, gente, é importante a gente começar a trazer essa cultura aqui para dentro. De fato, ela é uma visão... Real estate. É mais por aí, e ela é meio míope com relação a isso. E é por isso que eu acho que tem que ter um trabalho, e eu de alguma maneira vejo poucas pessoas fazerem isso, e eu acabo fazendo de alguma maneira, até nos meus exercícios com as teses, de evangelizar, de fazer as perguntas certas, de entrar no KPI, no OKR correto, que fala sobre essa questão de manter o cliente dentro da base. É perguntar como ele vai fazer isso. É perguntar qual é a forma e como é que ele pensa de CRM, não como sistema, mas como processo. Como é que ele vai botar o cliente no meio, no centro da estratégia, e como é que ele vai tratar esse cliente da maneira correta. Se não for assim, a minha hipótese, não tenho resposta, essa é uma pergunta para alguns milhões, eu não tenho essa resposta correta, mas é como é que eu estou fazendo. De alguma maneira, as coisas estão acontecendo bem, e eu só vejo uma saída. É entrar no detalhe, é ver o como, Legal. é evangelizar, é trazer dado, não tem jeito. Porque assim, se a gente olhar a fundo os casos, os fatos vão mostrar pra gente qual é o melhor caminho. Gente, esse cara aqui é o cara. Obrigado. Tamo junto. Valeu.